Mas o que acontece quando nem mesmo os deuses são imunes aos mistérios da morte? O que significa jurar pelo Estige, o rio sagrado que, mesmo para os imortais, traz consequências fatais? Acompanhe-me nesta jornada pelos mistérios do submundo grego, onde os rituais funerários, os pagamentos a Caronte e o destino das almas revelam muito mais do que podemos imaginar. Prepare-se, pois vamos cruzar essa fronteira simbólica e eterna entre a vida e a morte, explorando não apenas a mitologia grega, mas também fazendo comparações com outras culturas, como a egípcia e a suméria, que também propuseram profundas reflexões sobre o além. Você se atreve a embarcar nesta misteriosa viagem conosco? Vamos descobrir juntos. Na mitologia grega, a jornada da alma para o além é uma das narrativas mais ricas e simbólicas. Os gregos não apenas expressavam suas crenças sobre a morte e o além, mas também seus valores culturais, sua visão de justiça cósmica e a inevitável transição da vida para a morte. No centro desse relato, estão duas figuras-chave: Caronte, o barqueiro dos mortos, e o rio Estige, a fronteira definitiva entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. O Estige, conhecido como o Rio do Ódio, era um dos 5 rios que atravessavam o submundo grego, juntamente com o Aqueronte, Rio da Dor, o Flegetonte, Rio de Fogo, o Cocito, Rio dos Lamentos, e o Lete, Rio do Esquecimento. Entre todos, o Estige tinha uma relevância particular. Acreditava-se que esse rio formava a fronteira definitiva entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos, conhecido como Hades, governado pelo deus de mesmo nome. O Estige não tinha importância apenas para os mortais, mas também para os deuses. Era considerado um rio sagrado, e os deuses olímpicos juravam por suas águas. Se um deus quebrasse seu juramento, enfrentava terríveis consequências, deveria beber do rio, o que o condenava a um estado de imobilidade e inconsciência por um ano inteiro, seguido por 9 anos de exílio da Assembleia Divina. O simbolismo do Estige como uma fronteira inquebrantável e sagrada não é acidental. Reflete a crença grega na irrevogabilidade da morte e na importância de cumprir promessas, mesmo para as deidades mais poderosas. A rigidez e a imutabilidade do Estige sublinham o conceito de que a vida é finita e a morte, inevitável. Caronte é um dos personagens mais intrigantes e evocativos da mitologia grega. Frequentemente descrito como um ancião sombrio e mal-humorado, Caronte era responsável por transportar as almas dos recém-falecidos através do rio Estige até o reino de Hades. Apesar de seu papel central no submundo, Caronte não era propriamente um deus, mas sim um daimon, um espírito associado ao submundo. Seu barco, envelhecido e frágil, reflete a natureza de sua tarefa: transportar as almas daqueles que deixaram o mundo dos vivos para um destino irreversível. A imagem de Caronte navegando pelo escuro Estige ressalta a ideia de que a morte é uma viagem final, sem possibilidade de retorno. Acreditava-se que, para cruzar o Estige, as almas dos mortos deviam pagar a Caronte com uma pequena moeda de prata, conhecida como óbulo. Essa moeda era colocada na boca do cadáver durante os ritos funerários para garantir que o falecido tivesse os meios de pagar sua passagem para o outro lado. Para os gregos, era fundamental que os mortos recebessem um enterro adequado e que todos os rituais correspondentes fossem cumpridos. Se o falecido não recebesse um enterro apropriado ou não lhe fosse dado o óbulo, sua alma ficava condenada a vagar eternamente pelas margens do Estige, incapaz de cruzar para o além. Isso reflete a crença de que a transição para o mundo dos mortos não era automática, mas dependia do respeito pelos rituais e tradições. A necessidade de pagamento simboliza que, embora o corpo físico morra, a existência da pessoa ainda depende de certas condições terrenas. Isso sugere que a morte, na cosmovisão grega, não é uma separação absoluta, mas sim uma continuação da jornada em uma nova forma. Uma vez que as almas cruzavam o Estige, dirigiam-se ao Hades, onde suas ações em vida seriam avaliadas. Aqueles que tivessem levado vidas virtuosas poderiam desfrutar de um repouso pacífico, enquanto os que cometeram atos atrozes eram castigados nas profundezas do Tártaro. Os egípcios viam a morte não como um fim definitivo, mas como uma transição para uma existência eterna, onde a alma do falecido, conhecida como Ka, deveria empreender uma jornada para o reino de Osíris, o deus dos mortos e da ressurreição.
No entanto, essa jornada não era simples, estava repleta de obstáculos e provas que a alma deveria superar para demonstrar sua pureza e merecer a vida eterna. Para os egípcios, o ser humano era composto por vários elementos espirituais, e o Ka representava a força vital que deixava o corpo no momento da morte. O Ka, junto com o Ba, outro aspecto da alma que podia viajar livremente entre os vivos e o além, deveria reunir-se com o corpo no além para que o falecido pudesse viver uma nova vida no reino de Osíris. O destino final do Ka era o Aru, conhecido como os Campos de Junco ou Paraíso Egípcio, uma terra de abundância e paz governada por Osíris. No entanto, antes de chegar a este lugar de descanso eterno, a alma precisava superar uma série de provas para demonstrar que era digna de entrar no reino de Osíris. A alma do falecido deveria atravessar rios, montanhas e cavernas escuras, e enfrentar temíveis criaturas e divindades guardiãs. Os textos funerários como o Livro dos Mortos ou o Livro das Portas detalhavam as orações, fórmulas e encantamentos que o falecido deveria recitar para superar esses obstáculos. Um dos primeiros desafios era enfrentar criaturas demoníacas que tentavam devorar o Ka ou desviar seu caminho. Uma das provas mais importantes era a navegação pelo Nilo Celestial, uma versão divina do Nilo terrestre, onde a alma deveria enfrentar as ondas e criaturas aquáticas sob a proteção do deus Ra. Para essa viagem, os egípcios colocavam nas tumbas objetos funerários como amuletos e textos sagrados para que a alma tivesse tudo o que precisava para chegar ao reino de Osíris. O desafio culminante da viagem da alma era o julgamento de Osíris, também conhecido como a psicostasia ou pesagem do coração. Nesta cerimônia, presidida por Osíris, o coração do falecido era colocado em uma balança, e do outro lado da balança era colocada a pena de Mate, símbolo da verdade e da justiça. Se o coração do falecido era mais leve que a pena, isso significava que a alma era pura e havia vivido uma vida justa. Isso permitiria que entrasse nos campos de juncos e vivesse eternamente na paz e abundância do reino de Osíris. No entanto, se o coração era mais pesado devido aos pecados cometidos em vida, a alma era devorada por Amit, uma criatura composta de partes de leão, hipopótamo e crocodilo, resultando na aniquilação total do falecido, negando-lhe a possibilidade de uma vida eterna. Para garantir que a alma passasse essa prova, os egípcios realizavam rituais e recitavam encantamentos desde o momento da morte, e os mortos eram enterrados com amuletos protetores, como o escaravelho do coração, que se acreditava que poderia silenciar o coração do falecido caso este traísse sua própria pureza durante o julgamento. Uma vez que a alma passasse com sucesso o julgamento do coração, era-lhe permitido ingressar no Aru, o paraíso egípcio, uma representação idealizada da vida na Terra. Neste lugar, os falecidos viviam uma existência eterna e prazerosa, onde podiam desfrutar de todos os prazeres que conheceram em vida, como a agricultura, a comida e a bebida, sem os sofrimentos do mundo físico. Osíris, como deus da ressurreição e rei do inframundo, presidia este reino e garantiu que as almas que haviam superado as provas do Dua fossem recompensadas com a imortalidade. A viagem da alma na mitologia egípcia revela a profunda espiritualidade dessa civilização e sua obsessão com a vida após a morte. Para os antigos egípcios, a morte não era uma conclusão, mas o início de uma travessia cheia de desafios e provas que culminava em um julgamento justo diante de Osíris. Esse complexo sistema de crenças influenciou profundamente sua cultura, desde a construção de monumentos funerários como as pirâmides até a escrita de textos sagrados como o Livro dos Mortos. No final, aqueles que demonstravam seu valor podiam desfrutar da vida eterna nos campos de juncos, uma recompensa por terem vivido uma vida em harmonia com as leis de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Na antiga civilização suméria, uma das primeiras culturas urbanas que surgiram na Mesopotâmia, o conceito da vida após a morte estava cheio de dualidades e matizes. Ao longo de sua mitologia, são descritos dois destinos para as almas dos falecidos. No entanto, a mitologia suméria também contemplava um destino diferente e muito mais otimista para algumas almas. Esse destino era Dilmun, um lugar paradisíaco que se associava à imortalidade e à vida eterna em paz e harmonia. Dilmun, frequentemente representado como um reino de esplendor celestial, era descrito como um lugar onde não existiam doenças, dor ou sofrimento. Dilmun era considerado um espaço divino reservado para os deuses e, em alguns casos, para aqueles mortais que conseguiam algum tipo de favor divino.
Este paraíso estava associado à pureza e fertilidade, sendo frequentemente descrito como uma terra exuberante onde as águas eram puras e cristalinas, e a vegetação era abundante. Nesse sentido, Dilmun era concebido como um lugar de renovação e vida eterna, em grande contraste com a monotonia de Kur. Em um dos mitos mais conhecidos, o Enomeli, Dilmun é descrito como o lar dos primeiros humanos e deuses, onde a vida era pura e perfeita antes que a morte entrasse no mundo. Este paraíso também é mencionado na história de Ziusudra, o equivalente sumério de Noé, a quem os deuses concederam a imortalidade e permitiram viver eternamente em Dilmun após sobreviver a um grande dilúvio. A coexistência de Kur e Dilmun na mitologia suméria revela uma dualidade na forma como essa civilização concebia o além. Kur simbolizava a inevitabilidade da morte para a maioria das almas, um lugar onde não havia recompensa nem castigo, mas simplesmente uma existência interminável nas sombras. Por outro lado, Dilmun oferecia uma visão utópica para os deuses e os escolhidos, onde a vida após a morte poderia ser um renascimento glorioso. Essa visão dual do além reflete também a estrutura social da própria Suméria, onde as hierarquias e privilégios desempenhavam um papel importante. Kur era o destino comum da maioria das almas após a morte. Este inframundo não era um lugar de castigo no sentido moral que conhecemos em outras tradições, mas sim um domínio inevitável e lúgubre, onde todos os mortos desciam independentemente de suas ações em vida. A mitologia o descreve como um lugar subterrâneo, carente de luz e alegria, onde as almas eram alimentadas com poeira e barro. Ao contrário de outras culturas que concebiam o inframundo como um lugar de tormento para os ímpios, o Kur sumério era mais uma existência cinza e monótona, onde a vida terrena ficava para trás, e com ela, qualquer vestígio de alegria ou esperança. As antigas civilizações da Mesoamérica e dos Andes desenvolveram visões do além que refletem a importância da vida e da morte em suas crenças espirituais. Tanto os astecas quanto os incas compartilhavam a convicção de que a alma deveria enfrentar uma série de desafios para alcançar o descanso no reino dos mortos. Apesar das diferenças culturais e geográficas entre essas duas grandes civilizações, suas mitologias oferecem paralelismos fascinantes na forma como viam a viagem da alma rumo ao além. Na cosmologia asteca, a morte era apenas o início de uma árdua jornada rumo ao Mictlán, o reino dos mortos. Este inframundo era governado pelo deus da morte, Mictlantecutli, e sua esposa, Mictecacihuatl. A maioria das almas, independentemente de seu status social ou moral, estava destinada a percorrer um caminho repleto de provas antes de alcançar este reino. A jornada começava no Chikunamictlán, o lugar dos 9 rios, onde a alma precisava cruzar o rio Apanauacalhuia. Para conseguir isso, os falecidos precisavam da ajuda de um cachorro chamado Xolotzcuintli, um companheiro canino sagrado que guiava e ajudava a cruzar o rio. Somente aqueles que haviam tratado bem esses animais em vida podiam contar com sua ajuda no além. A jornada não terminava aí. A alma deveria superar outros 8 desafios, que incluíam montanhas colidindo entre si, ventos cortantes como facas e uma lagoa cheia de sangue. Finalmente, após 4 anos de viagem, a alma chegava ao Mictlán, onde encontrava seu descanso final. A natureza dessa viagem reflete a cosmovisão asteca, na qual a morte era vista como uma transição natural, mas difícil, para outra existência. Os Incas, por sua vez, concebiam uma jornada semelhante rumo ao Ucu-Pachá, o mundo subterrâneo, onde residiam os mortos e os espíritos. O Ucu-Pachá não era um lugar de punição, mas sim um espaço de existência diferente, intimamente conectado com o mundo dos vivos e o céu, Anam-Pachá. Para os Incas, a alma dos falecidos deveria empreender uma jornada perigosa rumo ao Ucu-Pachá, a qual incluía enfrentar diversos obstáculos e desafios. Assim como na mitologia asteca, a ajuda divina ou de seres espirituais era fundamental para que as almas chegassem a seu destino. Os sacerdotes incas realizavam rituais e cerimônias para garantir que a alma tivesse uma jornada bem-sucedida e pudesse se reunir com seus ancestrais. Na cosmovisão inca, a conexão entre os 3 mundos Anam-Pachá, o mundo superior, Cai-Pachá, o mundo dos vivos, e o Cu-Pachá, o mundo subterrâneo, fazia parte de um ciclo eterno de vida, morte e renascimento. As almas que alcançavam o Cu-Pachá não ficavam isoladas, mas permaneciam conectadas com seus entes queridos através de oferendas e rituais. A natureza dessa viagem reflete a cosmovisão asteca, na qual a morte era vista como uma transição natural, mas difícil,
para outra existência. Apesar das diferenças culturais, tanto os astecas como os incas criaram uma viagem desafiadora que as almas deveriam empreender para alcançar o reino dos mortos. Ambos os povos viram a morte não como um final, mas como uma transição para outro estado de existência, onde as almas seguiram desempenhando um papel importante em suas respectivas cosmologias. Em ambos os casos, a viagem para o outro lado exigiria a ajuda de seres especiais, o perro Xoloitzcuintli na mitologia asteca e a intervenção dos sacerdotes na tradição inca. No entanto, enquanto os astecas descreviam um reino de mortos mais lúgubre e escuro em Mictlán, os incas viam o Cupaxá como um espaço intermediário, conectado com a vida e o céu. E assim chegamos ao final deste episódio, e te convidado a aprofundar mais. Se você gosta deste conteúdo, não esqueça de dar like e inscreva-se em nosso canal para não perder nada dos próximos programas. Lembre-se também de compartilhar este vídeo, expandindo nossa consciência coletiva. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo episódio, onde seguiremos explorando mais sobre esses temas. Até mais!